fazer essa parada, como é que eu sei seguir, tá ligado? Aqui, Homem-Aranha, Justiceiro vs Tarântula, nosso querido Liam Aranha, tá ligado? Vai falar um pouco sobre o filme do Homem-Aranha e, basicamente falando, nós vamos ter meio com a conversa sobre o que a gente espera desse filme, provavelmente. Porque, tipo, todo mundo tá meio que no hype desse filme, essas paradas assim. Então, bora lá ver o que ele vai falar sobre isso, tá ligado? Mas enfim, então bora lá ver. Mas já se deixa lá, se inscreve no canal em 3, 2, 1. Galera, saiu o Play. trailer de Homem-Aranha, um novo dia, cheio de personagem, é Justiceiro, é Bruce Banner, Escorpião, é Quick-Man, Tarântula, e eu fiquei me perguntando, além da clássica dúvida se o Peter vai ter um pouquinho de espaço no próprio filme, se alguém sabe quem que é o Tarântula, porque de verdade eu acho mais fácil você... Não, pior que eu, tipo, eu tô tentando ler as HQs, mas tá difícil por conta que eu tô estudando pra caralho com ele. E, tipo, eu não tô tendo muito tempo, tá ligado? Eu tô mais ocupado com outras coisas, essas paradas assim. Mas eu não sei quem é o Tarântula, eu não tô nem zoando. Eu sei quem é o vilão Tarântula, mas eu não entendo a complexidade desse personagem ou qualquer coisa parecida. Eu nunca li nenhuma história sobre esse personagem, tá ligado? Entre aspas. conhecerem o Homem-Parede, Homem-Roda Gigante ou a Pirocada de Areia do que conheceu o Tarântula. Porque agora tá todo mundo lá, olha só aquela cena do Tarântula lá no navio do trailer, também é uma capa de quadrinho, hein? Nossa, que legal. Beleza, é legal, mas vocês sabem o que acontece nesse quadrinho? Vocês sabiam que nesse Não. quadrinho o Flash tá suspeitando que o Peter é o Homem-Aranha e que o Justiceiro também tá nesse quadrinho? Vocês sabiam que é nesse Oxi. quadrinho que o Harry descobre que o Peter é o Homem-Aranha? Vocês sabiam que nesse quadrinho a Mary Jane tem um derrame? No caso, não é um derrame de verdade, é um derrame artístico mesmo. E hoje eu vou te contar essa história para você chegar em Homem-Aranha um novo dia bem ciente, bem inteirado em tudo que tá acontecendo. Beleza? Legal, isso vai ser Mas antes, eu quero te interessante. pedir para já deixar o seu like, seu hype, seu comentário. Aí, pra vocês perguntarem, eu tô relendo o Homem-Aranha, tá ligado? Tá, desde a edição 1, eu tô achando na edição, acho que antes do Homem-Aranha Nunca Mais, tá ligado? Tipo, eu acho que eu tô relendo todas elas, praticamente. Eu não li ainda Homem-Aranha Nunca Mais, tô chegando perto dessa HQ. Tipo, eu tô tentando ler um HQ por semana, eu acho, tá ligado? Pra aproveitar mais. Ou, tipo assim, um HQ, duas, três HQs por semana, porque eu não tô tendo muito tempo. Mas eu tô tentando ler pra me informar muito sobre o herói e, tipo, pegar desde o começo, Na tá ligado? descrição, porque esse canal te entrega no mínimo 3 vídeos. E estou tentando, eu estou animado para chegar na fase do Homem-Aranha dos anos 80 e 90, tá ligado? Porque eu sei que a fase dos anos 70 é tipo, quase a mesma coisa mais ou menos ali dos anos 60, mas eu tô mais animado com os 80 e 90. E eu tô animado com os anos 2000 para a fase Straczynski, tá ligado? Que, pelo menos pelo que eu sei, é uma ótima fase do Por Homem-Aranha. semana. Isso sem contar o Webhead, que inclusive ontem lançou um vídeo xingando essa atualização bem medíocre de Minecraft. Então, Que rapaziada, inclusive ontem lançou um vídeo xingando essa atualização bem medíocre de Minecraft. Galera, a história vai começar com o nosso querido Homem-Aranha com a sua mochilinha partindo para um navio. Ele vai dar um passeio muito zica com seus amigos, que inclui Flash Thompson. Sim, o Flash é amigo do Peter. Eu acho que isso não fica claro na maioria das representações de filmes que a gente tem, mas o Flash eu sei disso por conta que eu assisti Marco Ceifeiro, tá ligado? ele é um Basicamente. babacão mais no começo, depois ele vira gente. E a Mary Jane tá aqui, na época que ela era boa. E o Peter tá chegando atrasado, tirando o traje. Mano, o pior que eu sou muito informado sobre Homem-Aranha e, mano, ai. Eu acho que eu vou parar na fase do Straczynski, tá ligado? Quando eu for ler Homem-Aranha, acho que eu vou parar na fase do Straczynski, porque de resto eu sinto que é uma droga, tá ligado? Eu acho que eu vou parar na fase do Straczynski quando eu terminar de ler, tá ligado? Porque pra mim não faz muito sentido, tá ligado? Depois do personagem ficar horrível, tá ligado? A partir de 2018, sabe? Vou parar na fase do Ali, algo que a Straczynski. gente já tá completamente acostumado, porque essa é a dinâmica
E eu não vou ler o One More Day, que esse do nosso querido Homem-Aranha Peter Parker, né? Tudo da vida do Peter apanha pra vida do Homem-Aranha. E os amigos do Peter estão esperando ele, mó desenho bonito, tal, né? Coisa, nossa, muito amigável, algo que o Tom Holland precisou perder pros roteiristas converterem ele em um Homem-Aranha bom. Mas vamos voltar aqui e se prender mais ao quadrinho. E o Peter começa a relembrar as últimas coisas que aconteceram com ele, e uma delas é o Dr. Octopus querendo comer a tia dele. Só que o Peter não tem nem tempo pra ter flashback trágico, porque eles escutam uns gritos, a Mary Jane tem o derrame que eu citei lá mais cedo, e eles veem que o navio foi tomado por 3 caras usando a cortina de casa na cabeça. Eu vim fazer um anúncio, Shadow Ouriço é um filho da puta do caralho. E enquanto o Flash já tá se preparando, todo indignado pra tomar alguma espécie de atitude, o Peter já sai de fininho pra botar o seu traje de Homem-Aranha. Os marinheiros até tentam partir pra cima, só que mal sabiam eles que o Tarântula sabe calistenia no jutsu, e ele fica nessa pose com as pernas reganhadonas e a bunda pra cima, enquanto perfura os dois simultaneamente com as suas botinhas venenosas. E o Homem-Aranha vê um deles caindo e já pensa: oh meu Deus, eu não acredito, eu esqueci de botar a roupa pra secar, quer dizer, meu Deus, ele vai se machucar. E o Homem-Aranha salva os dois. E antes de você criticar o porquê um marinheiro não saberia nadar pra pelo menos se controlar numa situação dessas, primeiro ele tá no mar e segundo ele foi envenenado. E é nesse momento que o Flash começa a se questionar: esse bagulho tá meio estranho aqui, hein? Tá meio zoado esse papo. O Peter tava atrás de mim agorinha e de trás de mim saiu o Homem-Aranha. Isso tá meio suspeito. Meio suspeito sempre foi, né, Eu tenho que questionar o Peter pra ver se ele sabe fazer a posição da aranha. Ainda bem que eu consegui salvar eles. Agora é só voltar pro navio e eita porra! O fluido de teia acabou! E aí o Homem-Aranha caiu e se afogou. Mentira, ele se segurou no último segundo e voltou pra cima. E aqui vai uma cena que eu acho que você nunca mais vai ver, que é o Homem-Aranha pedindo carona e ficando chateado porque não recebeu. E aqui o Peter tem uma decisão engraçada, porque ele dá um jeito de ir saltando de carro em carro até chegar no apartamento dele, do Harry, pra pegar o fluido de teia de volta. Algo que, sei lá, eu considerei questionável. Eu pensei, pô, não tinha outro jeito de chegar lá, porque as... Tipo, é que é complicado, tá ligado? Ele lançar, tipo... É foda porque o Homem-Aranha tem esperpulo, tá ligado? Nessa fase poderia não ter. Não, ele tem pessoas podem perder a vida nesse meio tempo, né? E um detalhe aqui é que na hora que o Peter sai, o Harry vê o Homem-Aranha passando pela janela, então ele fica cada vez mais temeroso de que o Peter tenha realmente alguma relação muito próxima com o Homem-Aranha. E voltando ao navio, o Flash tenta dar uma de herói e toma um apavoro dos malucos. Porém, bem na hora, como uma espécie de milagre, o Homem-Aranha cai do céu e já prende um dos capangas do Tarântula. E é aí que começa a nossa batalha de pessoas aranha. Só que tem um detalhe engraçado, né? Só o Homem-Aranha tem poderes de aranha, o Tarântula tem só o nome mesmo. E um dos capangas do Tarântula já se prepara pra atacar o Homem-Aranha, só que eu tenho certeza que na verdade ele só queria dar uma sentidinha na Bubble Butt do Homem-Aranha. Opa, aí ninguém mexe, só a Mary Jane e a Gata Negra às vezes. Porém... ei, meu Deus do céu. Pra falar a real, mano, é meio bizarro, tá ligado? Eu ainda não li essa HQ, eu vou achar muito engraçado. Mano, toda a fase dos anos 60, pelo menos pra mim até agora, quando eu tô lendo, tá sendo muito engraçado. Por quê? Porque literalmente é literalmente uma HQ, as HQs são muito antigas e as traduções delas também são meio estranhas, tá ligado? Pelo menos pra nós de hoje em dia, tá ligado? E tipo, as histórias também só são histórias bobinhas, vilão da semana, tá ligado? E tipo, só tem uma continuidade em relação aos personagens principais. De resto é só o Homem-Aranha enfrentando o vilão da semana. Eu tô querendo chegar logo nos anos 80, tá ligado? Nos anos 90, pra realmente ter histórias boas. Só sei que a saga do clone é uma merda. Como ninguém é perfeito, o Homem-Aranha protegeu a sua bundinha e foi atingido pelo veneno do Tarântula. Mas mesmo assim, ele segue brigando de frente até o Flash atrapalhar e o Homem-Aranha ser envenenado de novo. Ai, meu Deus, eu tô muito envenenado. Mary Jane, chama a Gata Negra pra vir chupar o veneno, por favor, só ela consegue. Ei,
você não é a Gata Negra. E agora a gente vai pro capítulo seguinte, que tem essa capa que eu realmente achei bem maneira, bem estilosona, tá ligado? Uma tarântula zona gigantesca atrás do Homem-Aranha e as pernas dela estão dividindo cada cena com cada personagem, realmente algo muito maneiro. E já mostrando tanto o Justiceiro quanto o Harry descobrindo a roupa do Homem-Aranha nas coisas do Peter. E esse capítulo... Deixa eu te falar, mano, eu não gosto muito do Harry. Posso falar, ele não é um bom personagem. Tipo, pelo menos pra mim, ele não é um bom personagem. O Harry, tipo assim, na maioria das versões, ou é um drogado, tá ligado? Tipo, que teve todo aquele negócio dele usar aquelas coisas, ter um negócio com veneno, tá ligado? Pra ganhar força aprimorada, essas paradas assim, tá ligado? Tipo, eu nunca gostei. Nossa, mas nunca mesmo, tá ligado? Do Harry como personagem, mas eu entendo a importância dele pro universo do Homem-Aranha. Mas eu sempre gosto mais das fases que o Harry nunca tem muita conexão com o personagem, principalmente depois do jogo de 2000 do jogo do Spider-Man 2, tá ligado? Porque, mano, eu vejo que aqui o personagem do Harry é horrível pro personagem, praticamente. Eu prefiro quando ele é mais amigo do Flash do que amigo do Harry. O título já começa com o Justiceiro completamente decidido a dar um tiraço na cabeça do Homem-Aranha. Justamente porque na cabeça dele o Homem-Aranha já enganou ele uma vez, no primeiro contato deles, que foi lá com o Chacal, aquele vilão velho nojento, creepy do cacete, que enganou ele lá no comecinho, na primeira aparição do Justiceiro, aonde ele meteu o papo de que o Homem-Aranha tinha tirado a vida do Norman Osborn e da Gwen Stacy. E é engraçadão que enquanto o Homem-Aranha tá convulsionando, o Tarântula tá se aproveitando e dizendo que é isso aí, mano, tem que tirar ladrão do barco mesmo, o bagulho é esse mesmo, não note que eu estou usando uma roupa convenientemente parecida com a de um assaltante. Só que mal sabia o Justiceiro que o Homem-Aranha também sabe usar o Calistenia no Jutsu, e ele já dá uma bica nele e depois desce a porrada nele como se nem tivesse sido envenenado 2 vezes. E meio que um pouquinho tarde demais, o Justiceiro percebe que o Tarântula que era o vilão de verdade, só que agora o Tarântula já tá indo embora. E acabou, perdemos. Vermelho, perdemos, eu nunca perdi nada nessa vida. Ué, Frank, mas você não perdeu sua família? Cala a boca, escroto. E o Frank vai da forma mais inteligente possível atrás do Tarântula, nadando. Ele vai nadando, ele não vai pegar um meio de transporte, ele não vai fazer nada, ele vai nadando atrás de um helicóptero. E enquanto a galera tá xingando o Homem-Aranha e ele decide dar o fora dali nadando também, o nosso mano Flash Thompson começa a ligar os pontinhos ali, dizendo que tem alguma coisa meio errada. Não, pô, alguém tem que escutar o que eu tô falando, pelo amor de Deus. O cara anunciou o assalto no navio, os caras tentou ajudar, ele jogou eles no meio do mar, na hora que eu pisquei o Peter não tava mais aqui. E o Homem-Aranha já chegou salvando geral ali, protegendo tudo bonitinho. O Homem-Aranha saiu, na hora que eu fui ser atingido de novo, ele me salvou. Na hora que eu tentei ajudar, eu fui ser atingido, ele se importou comigo de novo e salvou de novo, e até agora o Peter não voltou. Eu de verdade tenho que dizer uma coisa, eu acho que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Será que alguém pode me tirar dessa porcaria dessa água? Eu tô me afogando faz 15 minutos. Sorte, viu, vagabundo? Deu sorte. Deu sorte que tu conseguiu fazer uma atuação boa. Agora, falando sério, o Peter é muito esperto, mano. Rapidão ali, tirou a roupa de Homem-Aranha e fingiu que tava afogando. O cara é um gênio. Enquanto isso, na casa do Peter e do Harry, o Harry acaba fuçando nas coisas do Peter e descobre que ele é o Homem-Aranha. Algo que vai ser o pontapé final pro Harry se tornar o novo Duende Verde. Mas esse quadrinho não é sobre isso. E o Homem-Aranha parte pra se encontrar no meio da noite com o Justiceiro no esconderijo do Tarântula, onde eles encontram um bagulho super mega nada conveniente, que é um rolo de filme mostrando resumidamente a trajetória do nosso Anton Rodrigues, o dito Tarântula, que era basicamente um mercenário que trabalhava pro exército e fazia coisas que pessoas normais não cogitariam nunca fazer, como caçar e desviver pessoas que fugiam de regimes totalitários. E diferentemente do Homem-Aranha, que só ia entrar descendo a porrada em todo mundo, o Justiceiro tem um plano, algo um pouquinho mais stealth. Só que o Homem-Aranha
Homem-Aranha é tão rápido, tão stealth e tão forte que ele simplesmente faz o plano correr muito rápido, porque ele prende o cara que tava de olheiro na porta como se não fosse nada e fica lá sentadinho esperando o Frank chegar. E aí que o Frank já entra descendo a voadora em todo mundo e o Tarântula já se prepara para fugir, mas mal sabia ele que o Homem-Aranha sarrada no ar já estava preparado e mirando sua pelve na cabeça dele. Mas o Tarântula também não é muito desse bagulho de levar picada, então ele já desvia e começa a trocar porrada com o Homem-Aranha, até tacando tijolo na barriga dele. Porém, como eu disse mais cedo, o Tarântula é bom de briga, tem alguns aprimoramentinhos e veneno na bota, mas ele não tem uma super força de... Exatamente, mano. Eu nem acho que o Tarântula tem a super força, mas... Não, eu acho que ele tem porque ele tem aquele... Mano, ele consegue pular mais de tantos metros, tá ligado? Porque na primeira aparição dele tem a cena dele pulando pra caralho, tá ligado? Então ele deve ter uma super força, super resistência, tá ligado? Mas acho que não tão forte quanto o Aranha. do Homem-Aranha, nem sentido aranha. Então o Peter só joga ele na parede como se fosse uma cena dos Trapalhões e já começa a dar um discurso no jutsu. Porém o Tarântula tinha uma arma secreta, um remo, e o Homem-Aranha ergue ele com o remo e joga ele na água pra ele se afogar e morrer. Mentira, o Homem-Aranha tira ele da água pra concluir o discurso no jutsu. E a batalha termina com o Justiceiro dizendo que o Peter falou muito, deu um discursão e que ele é muito idealista. E o Homem-Aranha diz que realmente ele é muito idealista e ele vai se manter assim o quanto ele puder. E o Justiceiro diz que um dia ele ainda vai contar a história dele pro Homem-Aranha, porém não vai ser hoje. E o quadrinho conclui. E tem o Harry indo pra Câmara Secreta do Duende Verde. E essa foi a primeira aparição do... Mano, posso falar uma coisa que é meio bizarra, tá ligado? Tipo, lá tá sabendo dessa história. Eu, pelo menos, ainda não li essa história. Eu vou ter que ler também pra achar os conclusões sobre essa história. Mas me parece uma história muito tranquila do Homem-Aranha. Tirando que tá virando o Duende Júnior, tá ligado? Tem a começo da aparição do Duende Júnior ali. Tipo, pra mim, mano, é meio foda o Harry, meio loucão das ideias, querer vingança pelo pai dele, sendo que o pai dele era um criminoso, tá ligado? Tipo, o Harry não é nem um pouquinho são da cabeça pra ter uma noção que pode não ter sido o Peter, porque ele era o Duende Verde, ele poderia ter morrido em batalha por alguma besteira que ele mesmo poderia ter feito, tá ligado? Isso é uma coisa que, tipo, personagens de HQs nunca pensam, tá ligado? Nunca tem uma inteligência o suficiente pra poder pensar... Tarântula nos quadrinhos do Homem-Aranha, junto com a segunda aparição do Justiceiro nos quadrinhos do Homem-Aranha. O Tarântula apareceu algumas outras vezes, sempre ficando cada vez mais e mais frustrado por não conseguir bater de frente com o Homem-Aranha, até que chegou no momento em que ele teve um fim extremamente trágico. Mas isso fica para outro vídeo. Caralho, Opa, você ficou até o final do vídeo. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua companhia, por estar aqui comigo mais um dia, mais uma tarde, noite, sei lá que hora você tá vendo esse vídeo. Eu te desejo tudo de bom, que você... Bom, valeu, Lian Aranha. Bom, eu achei interessante esse vídeo, tá ligado? Porque é sobre situar a gente sobre o personagem que vai ter no próximo filme do Homem-Aranha. E eu não sabia. Mas eu tô lendo a fase do científico do Stan Lee, tá ligado? Depois disso acho que é outros artistas. O Stan Lee continua depois de um tempinho, mas depois ele sai, tá ligado? Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like, tchau.